Bem-vindos a mais um podcast Conversa com Luana Ribeiro e uma convidada especial. Ela é bacharel em Direito, foi delegada de polícia, é muito jovem, mas pela legislação mulheres aposentam mais cedo. Passou pelo Tribunal de Contas, passou pela Assembleia Legislativa, tive a honra de poder trabalhar com ela e eu vou passar a palavra para ela se apresentar, que é a doutora Suraya Vilela, que agora está advogando em várias áreas, civil, criminal, é uma fera, gente, ela é maravilhosa. Doutora Suraya, se apresenta, mineira. Isso, obrigada pelo convite. Primeira coisa é agradecer a Luana Ribeiro pela oportunidade. Eu estou em Tocantins já há 20 anos, fui delegada de polícia, estou aposentada e atualmente eu sou advogada. Isso, uma advogada incrível, que atua em várias áreas, e uma delas é na civil, que atende família. E aí eu fiz esse podcast um pouco diferente, eu abri para o público tirar suas dúvidas e eu vou falar sobre questões que as pessoas têm curiosidade de saber. E eu vou começar com a primeira pergunta, que a pessoa perguntou: tenho 15 anos, meu pai só pagou pensão uma vez. E aí, ainda tenho direito ou não tenho direito a nada? O filho, ao nascimento até os 18 anos, ele tem o direito da pensão alimentícia. E se ele estiver estudando ou for deficiente, enquanto perdurar a deficiência. Então, até os 18 anos? Isso. Aí, passou dos 18 anos? Depende. Aí, se ele for fazer faculdade, se ele estiver estudando, ele continua o direito da pensão. Até concluir a faculdade? Isso. E se reprovar? Não, mas isso depende. Se ele estiver estudando, ele tem o direito. Entendi. Eu tô vendo que nossa audiência está muito boa no público jovem, viu? Tô gostando. Meu filho de 15... Ah, não, essa tá falando do filho. Meu filho de 15 anos engravidou a namorada de 14 anos. Quem vai pagar a pensão? Vixe. Meu Deus, difícil, hein? Difícil, é uma situação difícil bem para os pais, delicada. para os adolescentes, né? Mas o adolescente, nessa idade, ele é considerado incapaz. A responsabilidade recai sobre os avós maternos e paternos. Essa é o que está no Código Civil. Certo. Outra pergunta. Meu pai tem 30 anos, mas não trabalha. Minha mãe já faleceu, tenho 15 anos. Posso exigir pensão alimentícia dos meus avós? Situação, perdeu a mãe. É bem delicado, hein? Repete a pergunta, por favor. Meu pai tem 30 anos, mas não trabalha. Minha mãe já faleceu, tenho 15 anos. Posso exigir pensão alimentícia dos meus avós? Pode, mas você vai ter que provar, essa pessoa vai ter que provar a impossibilidade do pai pagar a pensão. Só chega nos avós se provar a impossibilidade do pai. No caso, a mãe já falecida, mas tem que provar o porquê o pai não tem condições de pagar. Olha, e nesse caso, se a pessoa não tiver condição de pagar um advogado, procura a Defensoria Pública, que através da Defensoria Pública você não tem despesa, o Estado que é o responsável pela despesa. Isso. Minha filha pode casar com o padrasto só para deixar a pensão do INSS para ela? É cada pergunta, gente. Vocês deixam a gente assim numa saia justa. É lógico que não, né? Esse caso aí é estelionato, é crime, né? Ela vai simular uma situação. Ela vai casar para, pelo jeito aí, a mãe dela já vive em união estável com o padrasto. Então, ela vai casar com ele para receber uma pensão. Então, ela vai simular. Isso é crime. Gente, não pode. Juízo, viu? Outra pergunta. Sou taxista e meu carro foi penhorado. E agora? Então, essa questão aí da penhora do veículo, no Código Civil não está expressamente que os veículos são impenhoráveis, como existe outras situações que está claro no Código Civil. Mas o que acontece? Ele sendo taxista, o carro é um instrumento de trabalho dele. E sendo um instrumento de trabalho, é impenhorável. Como é também, por exemplo, a caçamba para o construtor, o computador para o advogado.
Então, certos instrumentos de trabalho são impenhoráveis. Então, nesse caso aí, o taxista, ele deve procurar um advogado ou a defensoria pública, né, se ele não tiver condições, se ele tiver só esse meio de trabalho, né, e invocar impenhorabilidade. Tem uma outra que pergunta, posso ser preso por dívida? Só não especificou dívida do quê? Não, a única dívida que você é preso no Brasil é a dívida de alimentos. Pensão alimentícia. Isso, a única. Pensão alimentícia. Então, por exemplo, a pessoa comprou, não pagou... Não, aí a pessoa tem que se valer dos direitos no cível. O que vai ter que entrar? Como execução, aí vai ter a penhora, vai ter o leilão que vai colocar à venda o bem, mas não prisão. Prisão é só por não pagamento de pensão alimentícia. Certo. Tem outra aqui. A casa que eu moro foi penhorada. E agora? Então, a casa, ela é considerada bem de família, se ela for residência da pessoa. Então, ela é impenhorável. Tem que ser alegada essa impenhorabilidade. Também é via judicial e precisa do advogado para tanto. Certo. Outro aqui. Moro com os meus pais num pequeno sítio onde produzimos leite, frango e vendemos na feira toda semana. Mas ela foi penhorada. Pode ser feita alguma coisa? Então, tá tendo muitas questões aí, questão de penhora, né? É uma situação, sim, muito comum, realmente. E a pequena propriedade rural, ela é impenhorável também. Inclusive, um abraço para todos os municípios aí que participam do nosso engajamento nas redes do nosso podcast. Obrigada pela participação e pelas perguntas, que vocês somam muito. A gente organizou por temas, por assuntos, mas tem pessoas de várias cidades aqui que fizeram as suas perguntas. Então, essa questão da impenhorabilidade da propriedade rural é interessante, porque o que acontece? A Constituição Federal, não só o Código Civil, mas a própria Constituição, ela estabeleceu essa impenhorabilidade. Isso é para quê? Para a pessoa ter um mínimo existencial. É tal qual a casa. Por que você vai falar? Por que o código, a lei, reservou isso? É porque a pessoa precisa ter um mínimo para sobrevivência. O mínimo seria a casa que ela mora. Então, essa pessoa que vive numa pequena propriedade rural, ela produz com a família, ela também tem direito à impenhorabilidade. E como que é classificada essa pequena propriedade rural? A lei não estabelece, nem a Constituição. Aí vem a legislação e fala, não, é até 4 módulos rurais. Aí você tem que procurar em cada estado o que é o módulo rural. Então, isso varia de um estado para o outro. Então, ela tem que ser trabalhada pela família, a própria família que tem que estar ali produzindo um leite, uma lavoura, um milho, uma pequena quantidade de gado e está produzindo e tendo a renda. Então, é a renda dela. Então, é essa busca dessa quantia existencial mínima para a pessoa sobreviver, que se tirar dela, ela vai passar fome. Tá certo. Aqui tem uma pergunta. A inventariante escondeu um bem na partilha de bens. O que fazer? Então, existe uma ação que chama sobrepartilha. Então, pode ter encerrado o inventário, está todo mundo já de posse dos seus bens com a propriedade. Descobriu ali. Então, aí você pode ir judicial. Descobrir um carro, uma chácara, um apartamento. Qualquer bem. Aí é feita uma ação de sobrepartilha. Os herdeiros têm direito. É uma nova ação ou pode, por exemplo, se o processo ainda estiver correndo, pode juntar o processo? Não, se o processo estiver correndo, ainda não terminou o inventário, né? Então, aí vai ser nos próprios autos do inventário. Agora, se terminou, aí é uma nova ação, chama ação de sobrepartilha. Tá certo. Olha, gente, essa aqui eu fiquei encabulada. Tá preparada? Uai, tem que estar, né? Olha aqui o uai de mineiro. Eu e minha ex-sogra queremos casar. Tem algum impedimento? Nossa.
Essa realmente Gente, é é pesada, cada né? uma. Mas vai que a sogra é. É legal, né? É. Nunca se sabe. É. Então, Mas eu existe. acho estranho, não vou mentir. Realmente é estranho. O impedimento, há um impedimento, é um impedimento legal. O que que acontece? O Código Civil, ele determina alguns impedimentos para casamento. E a sogra é considerada afim em linha reta. Então, com a dissolução da sociedade conjugal, não acaba. Então, a sua sogra vai continuar sendo... Não existe ex-sogra, entendeu? Mas com tanta Não tem mulher jeito no de ser mundo, ex-sogra. com tanta mulher no mundo, vai direto na ex-sogra. É. É. Sem comentários, né? Gente, me deu vontade de rir cada uma. Me separei faz 4 anos. Comecei a namorar com a irmã do ex. Proibido casar com ela? A irmã do ex. Eu quero deixar bem claro que as perguntas foram feitas no Instagram aleatoriamente e nós juntamos por assunto, nossa equipe, viu, gente? Só para deixar claro. Então, a irmã do ex, não tem impedimento no caso, porque já configura na colateral. Aí ele pode casar. Ah, então pode casar com a cunhada, com a sogra não pode? Não, porque é linha reta. E com a cunhada pode, com a dissolução. Aí é o seguinte, Na não vai minha arrumar uma cabeça, confusão? nenhuma das duas não... E a confusão familiar, será que não vai ter? Ou será que vive tudo em harmonia? Uai, na minha cabeça é tudo muito estranho, assim, sei lá. Pois é, né? Cada um com seu cada qual. Olha aqui, a outra aqui, ó. Que aí já entra num assunto, assim, bem delicado. Nós estamos em campanha, que é o Agosto Lilás, que é o combate à violência contra a mulher. E aqui tá falando, meu esposo me trata muito mal, quero separar. Tenho direito à casa? Se essa casa... Aí, primeiro, é necessário verificar o regime de bens deles. Mas se essa casa foi constituída após a união, em regra é 50%. E explica aí sobre o regime de bens. Então, o regime de bens tem a separação total, tem a comunhão total, né? E a regime parcial de bens. Mas o que eles construíram durante a união é 50% para cada um. Certo. Vive em união estável há 7 anos, tem direito? No caso de divórcio, ela está perguntando se tem direito à tem união direito estável. ao que eles construíram juntos, Então, durante a união. E ela tem direito... Então, a metade, vamos supor, eles construíram uma casa, adquiriram um veículo, comprou gado. Então, a casa, a metade da casa, a metade do veículo, a metade da chácara, de qualquer situação que eles tenham adquirido juntos. Entendi. Pai de 80 anos está vendendo tudo para viajar e gastar com a namorada. Tem como proibir? Lógico que não. Deixa ele gastar e ser feliz. Não existe herança de pessoa viva. Então, não é porque ele está com 80 anos. Se ele tiver capaz, não tem por que proibir ele. Ele está gastando, ele está viajando, o dinheiro é dele, os filhos não podem fazer nada. Tem outra aqui. Sou obrigado a ter relação com a minha esposa? Como é que é? Sou obrigado a cuidar da minha... Não, calma aí. Eu tô confusa aqui. Sou obrigado a ter relação com a minha esposa? É isso mesmo. Deve ser relação sexual, né? Ele ter relação sexual com a esposa, né? Não colocou que é sexual, só colocou, sou obrigada a ter relações com a minha esposa? Não, então, hoje não constitui como obrigação do casamento a relação sexual. Se ele não quiser... Mas aí, será que esse casamento vai se sustentar? Então, para que ter esse casamento? É melhor cada um ser feliz e seguir sua vida, né? Mas impedimento legal não há. Não.
Sou obrigada a cuidar da minha sogra? Ela tem marido e filhos. Não, ele não é obrigado a cuidar da sogra. No caso, quem é ela é o marido dela, né, que é obrigado, e seria as cunhadas dele, né, que seriam as filhas da sogra, né? Os filhos da sogra. É. Tá certo. Ixi. Essa aqui também, ó, prepara. Ela teve um caso com um homem casado durante 10 anos. Quais os meus direitos? Ela quer saber quais são os direitos dela. No caso, ela é amante, é isso? Ela é amante. É. Ó, ela colocou, tive um caso com um homem casado durante 10 anos. Quais os meus direitos? Então, a amante, ela não tem direito. No ordenamento jurídico, a amante, ela não aparece a figura da amante. A amante, hoje aparece a figura da companheira e a figura do cônjuge. Então, por exemplo, na vocação hereditária, num caso de herança, é essa a linha. O cônjuge, os filhos. Já está com o marido ali, ainda quer os bens. Ainda quer os bens. Maria, minha filha, vai arrumar um solteiro, pelo amor de Deus. Uai. Olha aqui, me separei faz 3 meses. Descobri que meu ex deu um apartamento para a amante. Fazer o quê? Então, nesse caso aí, ela separou. Ela colocou, me separei faz 3 meses. Aí ela tem direito de pedir esse apartamento para entrar na partilha da separação. Porque ele jamais poderia ter doado para a amante, porque a metade desse apartamento é dela. Entendi. Da esposa. E se fosse com separação total de bens, aí sim. Mas se eles tivessem construído tudo, aí precisa de analisar a situação, entendeu? Depende como foi se esse apartamento foi adquirido. Mas mesmo assim, ele não poderia ter doado para a amante. Olha outra aqui. Namoro um cara casado e ele me deu um carro, mas está no nome dele. Eu quero terminar e ele fala que vai pegar o carro de volta. Pode? O que você doa, geralmente, se eu te dou alguma coisa, eu não posso te exigir de volta o que eu te dei. Mas se a esposa dele descobrir, ou os filhos dele descobrir, vai exigir. Entendeu? Primeiro, nesse caso aí, o cara Mas o carro casado, tá no nome de quem? Tá no nome dele. No nome dele. O cara é casado, tá com o carro no nome dele, tem mulher. Minha filha, você tá sendo usado pra que homem casado? Mas no caso, ele não doou, então, porque o carro tá no nome dele ainda. E ainda tá ele simulou. Ainda tá usando o carro pra chantagear a mulher. Que tal? Sai fora, minha filha. Não foi doação, então. Ele nem transferiu. Amante tem direito? Bem genérica, hein? Como eu disse da pergunta anterior, no ordenamento jurídico não tem a figura da amante. Mulher, vai trabalhar, lavar uma trouxa de roupa, em vez de ficar olhando pro marido alheio, pelo amor de Deus! A amante... É sério, gente, tanto um homem casado... solteiro, para que pegar um homem casado, comprometido? Para que esse tipo de relação, né? Vamos respeitar quem tem o seu companheiro, a sua companheira, o seu relacionamento no geral. Mais fácil procurar alguém solteiro. Agora o seguinte também, vamos dizer que a mulher tenha conhecido um homem e vai se relacionar com ele e ela não sabia de jeito nenhum que ele era casado, ela foi enganada. E aí, nesse caso? Porque existe também, né? Que eu tô falando aqui e tal, mas também tem muito homem que faz esse tipo de coisa. Mas será que ele vai conseguir? Fica com mulher sem contar que tem família, ou contando que tem família. E aí, nesse caso? Mas será que ela foi enganada? Ele vai conseguir sustentar isso por quantos anos? 6 meses? 1 ano? 10 anos? Ela vai ser enganada? Ele vai conseguir esconder? Tá, mas digamos que ele consiga um período. E aí? Ela tem os direitos dela ou não? Ela pode mover uma ação contra ele, mas não direitos de bens, né? Uma ação por danos morais? Por danos morais. Mas que existe esse lado também, né? Agora, ela sabendo da situação,
a amante ela não tem direito. Agora, existe alguns casos isolados de situações jurisprudenciais que às vezes foi concedido algumas situações, mas aí tem que ser verificado caso a caso, mas a regra é não ter direito. Gente, então, agora brincadeiras à parte, fora brincadeira, é muito mais fácil você ter um relacionamento com uma pessoa que está livre e desimpedida. Se não quer dor de cabeça, é isso, tem uma pessoa só para você. E o que fazer se eu for preso em flagrante? Então, manter a calma, né? Manter difícil, a calma. né? Colocou se for preso em flagrante, não falou nem em qual caso, né? Então, porque existem vários casos, né? É uma situação complicada, mas é manter a calma. Você tem direito de ligar para o seu advogado, direito de ligar para a sua família, falar que você foi preso e o principal direito de permanecer calado, em silêncio, é um direito constitucional. Então, muitas vezes, você nem sabe o porquê que você está sendo preso, então você tem que se valer do direito constitucional de ficar calado, de ficar em silêncio. É um direito. Nossa Senhora, cada pergunta, essa também prepara. Oh, meu Deus. Posso sumir com o carro para o seguro pagar? Lógico que não, né? É crime. Nossa Senhora. É crime, isso é estelionato, né? Isso aqui deve ter sido uma pergunta que ninguém está com essa intenção, eu acho. Só uma pergunta para esquentar. Para tirar a curiosidade, digamos. Mas você pode ter certeza que as seguradoras, elas identificam essas situações e mandam depois para a polícia, para abrir o inquérito, tá? Existem casos, infelizmente. A polícia foi atrás do meu marido e fez busca e levou o celular. Posso pegar de volta? Levou o celular dela. Foi na casa dela, foi atrás do marido, fez busca e levou o celular dela. Inclusive, teve uma decisão recente do STJ falando que não pode apreender objetos da esposa, que não foi alvo da investigação, se ela não é investigada. Então, no caso, essa mulher tem que procurar um advogado e solicitar a restituição dos objetos pessoais dela. Então, só pode prender se ela for parte da investigação. Mas se ela foi alvo, por exemplo, é igual você estar com uma visita na sua casa. E aí você vai ser alvo de uma operação naquela madrugada. Sua visita está ali de passagem. Os objetos pessoais dela não teriam que ser levados. Só se tiver mandado. Só se tiver mandado com aquela pessoa. Tá. Olha, agora um assunto muito interessante, assim, eu vi as perguntas, eu vi que tinham várias perguntas nesse sentido. E aí eu deixei só uma que eu acho que um exemplo explica tudo. Caí no golpe do Pix, transferi R$5.000, tem como reaver o dinheiro? Então, essa questão do golpe do Pix é uma questão assim que tem mudado o entendimento dos tribunais, né? Hoje é possível, você já está levando os bancos como responsáveis. O que acontece? Existem certas situações fáticas na questão da transação que o banco ele é obrigado, existem resoluções que ele é obrigado a atender e geralmente ele não tem atendido. Então, por exemplo, se teve muitos PIX para aquela chave, se o valor do PIX é excedente, por exemplo, você passa um PIX, todo dia você passa PIX de quanto? De 30, de 50, de 100, aí aparece um PIX de 10 mil. O banco ele é obrigado a ver essa situação. É uma situação diferenciada para aquele cliente. Existem resoluções que ele tem que ter um protocolo, tanto o banco que paga quanto o banco que recebe. Não, tanto o banco que é do cliente quanto o que recebe.
certo? Entendi. Aí, Depende, então, inclusive, do valor, né? Porque já aconteceu até comigo. Eu fazer um pagamento e o banco checar se sou eu mesmo. isso, ele tem que ter esses critérios. Isso é obrigatório, isso tem uma resolução, só que geralmente os bancos não respeitam. Então, eles têm sido acionados e têm sido condenados. Mas o que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer? Um boletim de ocorrência, e ela tem que notificar o banco. Ela tem que fazer essa notificação. Como que é feita essa notificação? Pode ser pela internet, pode ser pelo celular, pelo 0800. O importante é ele ter o número do protocolo. Mas você tem que fazer essas notificações. Então, há como ressarcir, né? Mas tem que ser através de ação judicial. Você pode entrar, às vezes, o banco de ofício, até dependendo da situação, ele pode reconhecer. Mas, geralmente, é através de ação judicial. Certo. E assim, para as pessoas se precaverem, para não cair em golpes, coloca um limite mínimo de transferência, porque aí quando você for transferir um valor maior, o banco autoriza para evitar golpe também. As pessoas têm que se precaver, né? Tem. É isso aí. E tem uma outra aqui que é interessante. Meu voo foi cancelada pela 123 milhas. Não quero receber o voucher. Posso exigir a passagem? O meu voo foi cancelado pela 123 milhas. Não quero receber o voucher. Posso exigir a passagem? Ele não quer receber o dinheiro da viagem, né? Não, isso aí foi o seguinte. Na sexta-feira passada, a 123 milhas, ela fez um comunicado que todas as passagens adquiridas, ela iria suspender essas passagens que foram adquiridas na promoção e ia substituir por um voucher. Então, isso aí teve uma repercussão muito grande na imprensa esse final de semana. Sim, inclusive, eu tenho que... uma caixinha de perguntas no meu Instagram também, e eu recebi muita coisa nesse sentido esse final de semana, porque assim, realmente causou assim, muito questionamento, muita tristeza entre os consumidores, né? Então, foi objeto de várias matérias jornalísticas. E é isso aí que ela está querendo saber. Nesse caso aí, é o seguinte, a pessoa tem que entrar com uma ação judicial, ela pode exigir tanto a passagem, que é uma obrigação de fazer, ela pode exigir a passagem, ou ela pode exigir o valor em dinheiro, ela não tem que aceitar voucher. Ela pagou em dinheiro, isso é um absurdo, isso é uma afronta ao direito do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele está aí para isso. Além de exigir danos materiais e morais. Ou a passagem ou o dinheiro de volta. E ainda danos, porque você imagina situações em que a pessoa sonhou com aquela viagem para Lisboa, para Paris, pagou a vida inteira. Teve relatos na internet de pessoas que pagou assim, o sonho naquela viagem. Aí vai ficar assim? Eu conheço gente, inclusive, que programou uma viagem com a família, tudo planejado, e, infelizmente, está passando por essa situação. Mas essa situação aí também, diz que já, assim, eles estavam vendendo, o governo também federal, parece que ele vai tomar algumas medidas, né? Vamos aguardar, porque pode ter também o governo federal tomar alguma medida em relação a isso. Tá certo. Infelizmente, espero que todos consigam reaver seu investimento, mas não se trata só de reaver, né? Porque se você comprou com antecedência, quando você conseguir pegar seu dinheiro para se comprar em cima da hora, é muito mais caro. Então, não deixou de existir prejuízo. Prejuízo é grande, né? E o voucher, o que acontece? Você vai ter um voucher, mas você nunca vai conseguir comprar a mesma passagem com o mesmo valor, porque era um valor promocional, você pagou em dinheiro. Então, isso aí tem que ser corrigido, com multa ainda, né? O consumidor tem esse direito. Isso aí realmente foi uma responsabilidade muito grande. Aí, nesse caso, pode entrar com ação no Pequenas Causas. No juizado especial. O juizado especial, ele é até 20 salários mínimos, você não precisa de advogado. Então, se a sua passagem
foi até 20 salários mínimos, você pode ir lá diretamente e fazer a reclamação, a escrivã vai reduzir a termo e vai já protocolar. Você não precisa de pagar advogado, não tem custas, não tem honorários. Acima de 20 salários mínimos, até 40, aí você precisa da assistência de um advogado. Mas também não há pagamento de custas. Então, vão ser ações do juizado especial. Tá certo. Tem como fazer a troca de sobrenome na certidão de maneira rápida? Então, a alteração do sobrenome, ela é admitida no caso assim, de adoção, no caso de casamento, divórcio, mas assim, você querer alterar o seu sobrenome não é possível, a não ser que você tenha uma justificativa, uma questão que você vai ter que provar ao juiz. É uma ação judicial. Precisa de advogado? Via cartório não é possível, a não ser naquelas 3 situações que eu te elenquei, primeiramente, né? Mas o sobrenome, ele faz parte da identidade civil da pessoa. Não é simplesmente, você pode acrescer um sobrenome. Então, por exemplo, você tem um sobrenome de família que você fala, não, eu quero incluir. Você pode incluir, mas retirar um, não. Ele faz parte da sua identidade. Tá certo. E teve algumas outras perguntas que, inclusive, eu vou fazer depois um novo podcast para tratar do assunto que uma pessoa falou, eu quero saber sobre a reforma tributária, que é um assunto extenso, complexo, e tem que ser uma pessoa especialista na área. Então, isso aí vai ficar para um outro momento. E tem algumas outras perguntas que foram repetidas, mas foi muito boa a participação das pessoas nas redes. Eu agradeço o engajamento, o apoio de vocês e a curiosidade. E foi muito bom estar com a doutora Soraya, que está advogando, depois de delegada, em uma longa trajetória aí de vida, agora advogando em várias causas. Obrigada pelo convite, obrigada por ter vindo, viu, doutora Soraya? Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui respondendo. São inúmeras questões envolvendo direito de família, questões envolvendo bens, patrimônio. Então, assim, a pessoa tem que também, assim, tendo dúvida, procurar a Defensoria Pública, se não tiver condições de contratar um advogado. E, muitas vezes, o juizado especial é uma situação, assim, pequena que você pode resolver sem ônus nenhum, até 20 salários mínimos. É só você chegar no fórum da sua cidade e você pode ter acesso à justiça sem nenhum custo. E para quem não tem também condição financeira, pode ir na defensoria. Isso, pode ir na defensoria. E eu também tenho colocado caixinha de perguntas no meu Instagram. E Faça o seu Instagram. Soraya Vilela, ADV. E eu tenho, assim, tentado orientar as pessoas dessa maneira, sabe? Porque, muitas vezes, você tem um problema e você não sabe qual que é a solução, né? E a solução, às vezes, está muito mais simples que você possa pensar. Com a solução que você não vai ter custo, uma solução que basta, às vezes, você ir no fórum e passar para o juizado a sua demanda, levar igual a questão da passagem, dá 2, 3 milhas. Muitas vezes eu acredito que vai ser menos que 20 salários mínimos, não precisa nem de advogado. Mas se a pessoa também tiver dificuldade de ir, procura um advogado, né? E a Defensoria Pública ela está presente, né, em todos os municípios para ajudar a população. É isso aí. Mais uma vez, muito obrigada, doutora Soraya. E essa foi mais um Conversa com Luana Ribeiro. Até a próxima, viu? Obrigada. Tchau, tchau.